Então hoje nós vamos continuar a focar na história de José. É uma história muito popular, já foi o assunto de vários filmes, teatros musicais em Londres, no Broadway, no West End. É uma história muito boa para filmes e para teatro, porque a tragédia, a entrega, a traição, um rapaz vulnerável, inocente, que sofre muitas coisas maus. E o público fica irritado com a injustiça que o José sofre, mas há um final feliz. Reconciliação entre José e a sua família, e através da família disfuncional de José, a salvação para muitas outras pessoas. E as pessoas podem sair do cinema depois de uma meia hora ou uma hora e meia, contentes com esta história bela que eles acabaram de assistir. Mas eles voltam para a vida normal. Voltam para os desafios das suas vidas, para as suas próprias lutas, para as suas batalhas, para os seus relacionamentos quebrados, a sua experiência de injustiça no dia a dia. Se calhar pensar para si próprio, como era bom se tivesse um final feliz na minha própria vida. O assunto de filmes, o assunto de teatros. Mas a personagem central nunca aparece no filme. Nunca piso no palco do teatro. É por causa disso que para muitas pessoas a história de José é apenas uma hora e meia de diversão para se distrair da realidade das suas próprias vidas. É uma pena, porque a personagem central é o que faz toda a diferença na história de José. Hoje nós vamos focar no capítulo 39. Se quiserem abrir as suas Bíblias, nós vamos ler o texto em etapas. Vamos encontrar 3 cenas: o mercado dos escravos, a casa do Potifar e o cárcere para os presos do rei. Há 3 personagens: o José, o Potifar e a esposa do Potifar. Mas desta narrativa de capítulo 39 nos confronta com alguns assuntos muito interessantes. O que significa ser um homem íntegro? Como resistir à tentação sexual? E como a realidade que um homem justo e íntegro pode sofrer injustiça. São lições importantes para nós, mas a lição principal do capítulo 39 tem a ver com uma personagem central de capítulo 39. E o narrador ajuda-nos a perceber que é a personagem central. É o grande realizador por trás desta cena, destes eventos. É o Senhor. Então vamos começar a ler este capítulo 39. José foi levado ao Egito e Potifar, o oficial do faraó, capitão da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Este jovem José, longe da sua terra, preso, inocente, encontra-se ao mercado dos escravos. É vendido para um homem chamado Potifar, um nativo de Egito, oficial do rei faraó, um homem de influência naquele país. E agora o que vai acontecer? Mas antes de continuar com a história, o narrador chama a nossa atenção com 2 frases. Mas o Senhor estava com José, e ele tornou-se próspero, e passou a morar na casa do seu senhor, o egípcio. E o seu senhor viu que o Senhor estava com ele, e tudo quanto ele empreendia, o Senhor prosperava em sua mão. Senhor, em letra maiúscula. Quando encontramos isso na Bíblia, como vocês sabem, é o nome pessoal de Deus, o grande Eu Sou. O Senhor que escolheu Abraão,
O Senhor que estabeleceu a sua aliança com Abraão e os seus descendentes, e José é um dos descendentes de Abraão. Então pode ser que José se encontre longe da família, vendido pelos irmãos, morto aos olhos do seu próprio pai, mas o Senhor estava com José. O Senhor estava com ele. E esta frase vem logo ao início desta narrativa que irá terminar em capítulo 50. Ou seja, entre capítulo 37 e capítulo 50, vamos encontrar esta palavra Senhor 9 vezes. 8 dessas vezes aqui em capítulo 39. É por causa disso que esta declaração é a nossa guia para interpretar os eventos de José. Estes eventos de José são o pano de fundo para que possamos perceber melhor quem é o Senhor. O que significa dizer que o Senhor está comigo? Que o Senhor está conosco? O fato de que o Senhor estava com José não foi algo teórico. A soberania de Deus não foi uma filosofia abstrata para confortar José nos momentos mais difíceis da sua vida. Foi algo tangível, ele podia tocar, ele podia experimentar realmente, fisicamente na sua vida. Foi esta crença que fazia toda a diferença para José. Vemos aqui. José tornou-se próspero. Passou a morar na casa do seu Senhor. E tudo quanto ele empreendia, o Senhor prosperava em sua mão. José fazia sua parte, enquanto ele confiava que o Senhor soberano, fiel às suas promessas, estava com ele naquele momento. José se submeteu ao Potifar, trabalhava com muita dedicação. Isso chamou a atenção de Potifar. Este incrédulo reconheceu que o Senhor estava com José. E aí as circunstâncias de José começaram a mudar. Por isso, José achou favor aos olhos dele e tornou-se seu assessor. De modo que ele o fez mordomo da sua casa. Entregou em suas mãos tudo o que possuía, desde que o colocou como mordomo da sua casa e de todos os seus bens. O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre todos os seus bens, tanto na casa como no campo. Potifar deixou tudo nas mãos de José de tal modo que não se preocupava com o que estava sob os cuidados dele, mas somente com a sua comida. Que diferença a presença do Senhor está a fazer na vida de José? Ele trabalhava com dedicação, se submeteu ao chefe dele, que era Potifar, se entregou às circunstâncias, mas confiava em Deus que o Senhor estava com ele. E o Senhor começou a mudar as circunstâncias de José. De escravo para ser o assessor na casa, para ser o mordomo responsável por toda a casa de Potifar. Então, James, é só confiar na soberania do Senhor e fazer a minha parte e eu vou ser próspero na vida, tal como José? Não necessariamente. Esta última frase de versículo 6. José era belo de porte e de rosto. Porque tem outro personagem agora que vai entrar em cena. A esposa do Potifar. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deite-te comigo. A aparência física deste jovem José chamou a atenção da esposa do Potifar. José era escravo,
Mas naquela altura era comum o dono ter sexo como escravo. E se calhar não foi a primeira vez que a esposa de Potifar fixou os olhos em um servo na casa dela. Mas também José era um hebreu. É muito interessante quando pulamos para o capítulo 43, há um grande jantar a hebreus, a egípcios. Eles não podiam sentar à mesma mesa para comer juntos. Era abominação para os egípcios sentar à mesa com os hebreus. Mas a esposa do Potifar não se preocupava com isso. Ela fixou os olhos em José. Determinou na sua mente que precisava satisfazer o desejo de ter sexo com este jovem e disse sem qualquer sutilidade: deita-te comigo. E para José, ela era a mulher do dono, a mulher do Potifar. Ela tinha poder e influência na casa. Atender este pedido desta mulher poderia abrir mais oportunidades para José subir na sua carreira. E ao final, quem vai saber? Potifar se interessa com a sua comida e nada mais. Mas José se recusou. Aqui nesses versículos 8 e 9 encontramos as únicas palavras de José na casa de Potifar. E essas palavras revelam-nos como nós podemos resistir à tentação sexual. José recusou a demanda da mulher com 3 razões. Mas ele se recusou e disse à mulher do seu senhor: o meu senhor não se preocupa com o que está sob os meus cuidados na sua casa. Entregou em minhas mãos tudo o que tem. Ninguém é superior a mim nesta casa. Ele não me negou nada a não ser a ti, porque és a mulher dele. Como poderia eu cometer este grande mal e pecar a Deus? Primeira razão para se recusar. Potifar estava a confiar em José. Ele diz: Potifar entregou nas minhas mãos tudo que ele tem. A mulher de Potifar não tinha problema em trair o marido. Mas José não podia trair a confiança do seu chefe. A segunda razão: és a mulher dele. José respeitou a união única e exclusiva entre um homem e uma mulher que a Bíblia descreve como casamento. É algo especial. É algo que a Bíblia valoriza muito. E no Novo Testamento, Jesus usa o casamento como uma descrição entre o relacionamento entre Jesus e sua igreja. É uma aliança, é um compromisso de fidelidade exclusiva entre um homem e mulher. É um ambiente planeado, o casamento é um ambiente planeado por Deus, no qual um homem e uma mulher podem desfrutar de intimidade sexual. Qualquer outra expressão do relacionamento sexual, e hoje há várias expressões. Homem com homem, mulher com mulher, solteiro com casado, casado com solteiro, noivos, conquistas sexuais, one night stands, a pressão para perder a virginidade com muito jovem, que por qualquer expressão dessas, quebra os padrões estabelecidos pelo Criador. Não é porque Deus é contra o sexo. Muito pelo contrário, foi Deus que criou o sexo. É porque o plano de Deus é perfeito e é sempre melhor para nós. Ter relações sexuais com qualquer pessoa a qualquer hora desvaloriza a intimidade, o ambiente de respeito mútuo que o casamento traz para o casal. Vemos isso na mulher de Potifar. Não respeitava José, apenas um objeto sexual. Não se respeitava. Mulher de Potifar, homem de influência,
ia se deitar com um escravo hebreu, desprezado pela sociedade, só para satisfazer um desejo sexual pontual. José disse, não. Ele é o meu chefe. José disse, não. Tu és casada, eu não posso. Mas a palavra final vem no versículo 9. Como poderia eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Relacionamento sexual fora do casamento, os limites que o Criador estabeleceu, é pecado. Pode ser que Potifar não vai saber. Pode ser que esta mulher já tenha feito isso. Mas José reconheceu que Deus vai saber. Ele diz claramente, a sua sugestão, mulher de Potifar, é pecar contra Deus. Eu não faço isso. Se formos considerar este assunto à luz do Novo Testamento, nos ensinos de Jesus, percebemos que os limites são mais finos ainda. Porque Jesus declara, todo aquele que olhar com desejo para uma mulher, já cometeu adultério com ela no coração. Não é uma questão de tocar, não é uma questão de chegar a pedir, é a questão de pensar que é pecado contra Deus. Irmãos, tentação sexual é um assunto muito importante para o nosso contexto. Com a internet, com a influência da propaganda, as telenovelas, as séries no Netflix, a educação que nossos filhos estão a receber na escola, nunca na história da civilização houve tanta promoção da liberdade sexual. Vai lá, rapaz, quem vai saber? Vai lá, rapariga, qual é o problema? Ninguém vai saber. Ainda não mencionei a disponibilidade de pornografia. Temos que resistir a um tsunami de tentação sexual no século XXI. E não devemos imaginar que a igreja é isenta disso. A igreja em Corinto teve problemas com sexualidade imoral. 1 Coríntios 6 e 7. Há várias pesquisas a dizer nos Estados Unidos e outros países, dentro da igreja, 70% a 80% das pessoas assistem pornografia regularmente. Dentro da igreja. Nós devemos reconhecer que a tentação sexual convida-nos a pecar contra Deus. Devemos pedir ajuda do Espírito Santo. Devemos procurar um irmão, uma irmã na igreja, com quem podemos orar, com quem nós podemos falar e receber apoio. José se recusou. E a mulher não gostou disso. Entretanto, ela insistia com José dia após dia. Ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela, nem para estar com ela. Dia após dia. Muita pressão sobre José. E José não lhe dava ouvidos, evitou estar com ela. Ele tentou cumprir as suas responsabilidades sem ficar sozinho com esta mulher. Billy Graham, o grande evangelista americano, faleceu este ano. Foi em fevereiro de 2018. Começou seu ministério em 1948. 70 anos de ministério como pregador evangelista. Mas logo no início do seu ministério, ele sentou com a sua equipe, ele estabeleceu uma regra. Chama-se a regra do Billy Graham. É muito simples. Ele fez questão de não viajar, não encontrar, não comer sozinho com uma mulher que não fosse a sua esposa Ruth. Ele reconheceu a realidade do nosso mundo.
ele reconheceu o poder da tentação sexual dentro e fora da igreja. Então ele estabeleceu esta regra. É isso que nós vemos aqui. José fez questão de não estar com esta mulher sozinha. Só que a mulher era muito astuta, né? Certo dia, sucedeu que ela entrou em casa para fazer o seu serviço e nenhum dos homens da casa estava dentro. Então ela, pegando pela capa, lhe disse: deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, saiu e correu para fora. José fugiu. Não adiantava mais tentar conversar com esta mulher. Não adiantava mais evitar esta mulher. A única resposta apropriada naquela hora foi fugir. E nós vamos enfrentar situações em que a única resposta apropriada é fugir. A mulher não gostou. Quando ela viu que ele havia deixado a capa na sua mão, fugindo, chamou os homens de sua casa e disse-lhes: vede, meu marido trouxe-nos um hebreu para nos insultar. Ele tentou deitar-se comigo, mas eu gritei. Quando ele ouviu que eu havia levantado a voz e começado a gritar, deixou aqui a sua capa e saiu fugindo para fora. Olha as mentiras desta mulher. Colocou toda a história de cabeça para baixo. Ela jogou a culpa em quem? O marido. Meu marido trouxe-nos este hebreu para nos insultar. Ela jogou a culpa em José. Ele tentou deitar-se comigo. Ela se descreve como inocente. Eu gritei. Que injustiça, que mentiras. José era inocente, se comportava com integridade. Mas a mulher mentiu. Chama Potifar, o homem que confiava em José. O homem que levantou José de ser escravo para ser o mais responsável na casa. Ele vai confiar nas palavras de José. Ela guardou a capa consigo até que o senhor dele voltasse para casa. Então lhe repetiu as mesmas palavras. O servo hebreu que nos trouxeste aproximou-se de mim para insultar-me. Mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou comigo a capa e fugiu. As mesmas mentiras. Joga a culpa em Potifar. Foi tua culpa. Tu trouxeste o servo hebreu para mim. Joga a culpa em José. Ele se aproximou-me para insultar-me, literalmente para me abusar. E ela se descreve como inocente. Quando levantei a voz e gritei, ele deixou comigo a capa e fugiu. Uau, que mentiras. Que injustiça. Ouvindo seu senhor as palavras que sua mulher lhe dava, teu servo me fez assim, a sua ira se acendeu. Então o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que as pessoas do rei estavam encarcerados, e ali ele ficou. Potifar não chamou José para responder às acusações. Simplesmente tomou José e o lançou no cárcere. Inocente, não fez nada, que injustiça. Mas eu pensei no versículo 3 que o Senhor estava com José. Como é que esta tragédia pode acontecer a um servo fiel, justo e íntegro, tal como José, se o Senhor estava com ele? O narrador respondeu: o Senhor, porém, estava com José, estendendo sobre ele a sua bondade e dando-lhe favor aos olhos do carcereiro, o qual entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere
E José era quem comandava tudo o que se fazia ali. Mesmo ali no cárcere, o Senhor está com José, estendendo sobre José a tua bondade. Esta palavra bondade aparece 250 vezes no Velho Testamento. Às vezes é bondade, às vezes é gentileza, às vezes é misericórdia. É uma característica do Senhor que Ele estende para o seu povo. E o cárcere não se preocupava com coisa alguma que estava nas mãos de José, pois o Senhor estava com ele. E tudo quanto ele empreendia, o Senhor prosperava. Este processo de elevação começa a repetir-se. José se submeteu às circunstâncias, confiava que o Senhor estava com ele, se dedicava ao novo chefe, que era o carcereiro. E o carcereiro não se preocupava com coisa alguma que estava nas mãos de José. Então, qual é a grande lição de capítulo 39 para nós? Mostra-nos como devemos estar atentos à tentação sexual. Mostra-nos como nós podemos e devemos resistir à tentação sexual. Mas os eventos deste capítulo acontecem dentro de uma realidade muito importante para nós. O Senhor estava com José. O Senhor estava com ele. O Senhor, porém, estava com José. O Senhor estava com ele. O livro de Gênesis foi escrito por Moisés para relatar a história do povo de Israel numa altura muito crítica no povo de Israel. Estavam a entrar na terra prometida. Iam viver entre nações pagãs. E foi muito importante nesta altura que eles pudessem compreender quem Deus é e o que significa ser parte do Deus, do Senhor da aliança. E esta história de José com os altos e os baixos, este ciclo de altos e baixos, é o pano de fundo para que eles poderiam compreender que Deus é soberano em tudo. O Senhor estará com seu povo nas alturas, nos momentos, nos tempos de prosperidade, tanto como nas alturas de adversidade e tribulação. Por quê? Porque o Senhor é fiel às suas promessas. As circunstâncias não podem afetar, anular, impedir ou negar o plano de Deus para cumprir as suas promessas. E nós temos visto durante as últimas semanas que há muitos paralelos entre José e Jesus. José foi um filho privilegiado na casa do pai, para ser escravo, para depois ser exaltado como governador do Egito. Jesus existia antes da criação na glória do Pai, se humilhou até a morte da cruz, para depois ser exaltado ao lado de Deus. Deus estava com José. Deus estava com Jesus no seu batismo. O João disse: o Espírito desceu do céu como pombo e permaneceu sobre ele. José foi tentado pela mulher de Potifar. Jesus foi tentado 3 vezes. José não falou nada diante de Potifar, as mentiras da esposa. Jesus não falou nada ante as mentiras das pessoas religiosas. Jesus, porém, permaneceu calado. José inocente, punido, lançado na prisão. Jesus inocente, punido como morto. É em Jesus que o plano de Deus para abençoar todas as famílias da terra se cumpriu. E esta é a boa notícia para nós. Porque eu não sou descendente de sangue de Abraão, nem vocês são.
Mas por causa da morte, da ressurreição de Jesus, qualquer um que crê em Jesus pode desfrutar a presença de Deus diariamente na sua vida. Seja nas alturas de prosperidade, que tudo vai bem, tudo está muito claro, eu sei o que vai acontecer. Ou seja, momentos mais difíceis, de provações, de tribulação. Jesus prometeu ao final de Mateus: eu estou convosco todos os dias até ao final dos tempos. Onde é que você se encontra hoje? Qual é a sua situação atual neste momento? Em uma situação de prosperidade, as coisas vão bem na vida, dá graças a Deus. Em uma situação desesperada, tribulação, adversidade, se calhar está a pensar como era bom se estivesse um final feliz na minha vida. É a presença do Senhor que vai fazer toda a diferença. Se nesta manhã você que está aqui é um cristão, é um seguidor de Cristo, alguém que reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Jesus está contigo. Em todos os momentos de prosperidade ou de tribulação. Do ponto de vista humano e finito, pode ser que a sua situação pode melhorar ou não. A história de José mostra-nos que a presença do Senhor não é uma garantia de prosperidade física na vida aqui e agora. Mas do ponto de vista eterno e espiritual, o seguidor de Cristo é sempre próspero. Para um seguidor de Cristo, a situação em que nós nos encontramos neste momento não pode anular, não pode negar, não pode impedir, não pode desviar a promessa de Deus na nossa vida, de que quem nele crer, tem a vida eterna. E é por causa desta realidade, o seguidor de Cristo é próspero aqui e agora e sempre será próspero eternamente. Uma narrativa simples, mas com uma mensagem muito poderosa. E há duas outras realidades que o Novo Testamento destaca. José sofreu injustiça. Jesus sofreu injustiça. Pedro disse-nos: digo de louvor eu faço de alguém suportar tristezas, sofrendo injustamente, por causa da consciência para com Deus. A confiar que o Senhor está conosco, seja nos momentos de prosperidade, seja nos momentos de tribulação, o Senhor está conosco. E outro versículo que nós gostamos de citar, e se calhar colocar no Facebook, se calhar enviar mensagem para os outros irmãos: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concordem para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. A palavra de Paulo, em Romanos 8:28. São apenas palavras de conforto? Ou realmente é a tua crença? Porque são palavras de conforto, não vai fazer nenhuma diferença na sua vida. Mas se for uma crença, se for uma âncora que estabelece quem tu és em Cristo, vai fazer toda a diferença. Porque seja nos momentos de prosperidade, nos momentos de tribulação, vai manter a calma, vai continuar a confiar em Deus, porque Deus é soberano, tem controle sobre todas as circunstâncias. Daqui a alguns minutos vamos sair desta sala, vamos voltar para a nossa vida normal. No trabalho, no colégio, na escola, na casa, seja onde for.
Se nós sairmos daqui como seguidores de Jesus, saímos sabendo que a presença do Senhor está conosco. Podemos confiar. Podemos nos entregar às circunstâncias, podemos nos submeter às circunstâncias, a confiar em Deus e a pedir que Deus prospere a nossa vida, para que outras pessoas possam reconhecer, tal como Potifar reconhecer, que há uma diferença na nossa vida. E a única diferença é a pessoa de Jesus. E se você está aqui nesta manhã, a pensar, daqui a meia hora eu vou para a minha vida, eu volto para a minha casa, eu volto para aquela situação que não quero enfrentar essa semana. Jesus convida-te neste dia para entregar a sua vida a Jesus, para arrepender-se dos seus pecados e para ter essa certeza que o próprio Jesus estará contigo todos os dias até o final dos tempos. Pode ser que sua vida não vai melhorar aqui agora. Não importa. Vai ter esta certeza eterna, espiritual, de que um dia estará com o Senhor na glória. Amém.